legislação, me parece que a gente vai para um caminho muito perigoso, né? Que é um caminho de se começar a permitir que uma agência reguladora seja reguladora no sentido de regular e não de regulamentar, com delegações nesse PL que simplesmente transforma o Congresso dá uma carta em branco, é a maior delegação que eu já vi, legislativa, para que a Ancine passe a legislar sobre comunicação em geral, não sobre o serviço. Veja o exemplo do artigo 12, que fala que o exercício das atividades de programação e empacotamento está condicionado a credenciamento perante a Ancine. Eu me lembro de ter feito um artigo comentando isso, e na última versão na Câmara foi mudada a palavra de registro perante a Ancine para credenciamento, para que evitasse que isso fosse uma impressão de permissão administrativa. Mas é, de fato, uma permissão administrativa, porque o parágrafo único fala que a Ancine deve se pronunciar sobre a solicitação de credenciamento em até 30 dias, não havendo manifestação contrária, o credenciamento será considerado válido. Ou seja, em que hipótese uma agência de fomento poderá impedir um exercício da atividade de comunicação e liberdade de expressão? De qualquer atividade. Quer dizer, se a Bandeirantes quiser montar uma programadora, precisa de autorização da Ancine. Se a Time Warner precisar de uma programadora, precisa de autorização da Ancine. Mais grave ainda, quando se vê, dentro do artigo 16, a criação das cotas, né? Política de cota para a televisão por assinatura é uma coisa absurda. Por quê? Porque televisão por assinatura... Já deu 10 minutos? Televisão por assinatura não é televisão aberta. Televisão por assinatura trabalha com outro tipo de modelo. A televisão por assinatura, elas são canais de nichos, onde tem vocações específicas. Como é que eu vou pegar um canal, que é um canal que cuida de clássicos de Hollywood, e colocar 3 horas e meia de conteúdo brasileiro dentro de um canal de clássicos de Hollywood? Como é que se vai cumprir uma política de cotas desse tipo, contrariando, inclusive, a própria proteção autoral do titular daquele canal, que concebeu aquele canal como um conceito próprio? Um canal, a Constituição brasileira, no artigo 5º, protege o direito autoral como um direito fundamental. E a Lei de Direito Autoral diz, no artigo 7º, que considera-se propriedade autoral qualquer tipo de organização que seja uma criação autônoma. Então, quando a Bandeirantes ou quando qualquer empresa produz um canal, ela tem uma concepção autoral que não permite que se fale, olha, coloca aí dentro 3 horas e meia. É a mesma coisa se eu chegar numa banca de jornal, tem uma revista National Geographic, tem uma concepção, arranca um pedaço dela e coloca um outro pedaço aqui dentro. Olha, eu vou na banca de jornal, eu quero ler a National Geographic, que foi concebida pela National Geographic. Eu não vou querer ela com um pedaço que a legislação mandou colocar dentro. Isto não é um serviço público. A banca de jornal é um serviço privado. A publicação de revista é um serviço privado. Então, sobre esse aspecto, a associação vê com muita preocupação. E a prova disso é o artigo 36, no final do projeto, que estabelece sanções aos canais por violação dessa burocracia gigante que foi criada aí, né? Os canais vão ter que criar um exército de servidores, né? Como se fossem chineses lá criando toda aquela burocracia para cumprir as normas e instruções normativas da Ancine, que publica uma instrução normativa por semana, e vai permitir que esses canais sofram as seguintes sanções, senador Demóstenes: advertência, multa, inclusive diária, suspensão temporária do credenciamento e cancelamento do credenciamento. O canal pode ser tirado do ar. Quer dizer, nesse sentido, estabelece-se no Brasil uma situação que nem na Venezuela existe. Porque lá os canais internacionais podem ficar no ar, não tem cota dentro do seu conteúdo e não podem ser expulsos da televisão por assinatura, inclusive violando os direitos do assinante que assinar aquele pacote e escolher aquele canal. Essas obrigações são muito simples. Tira-se do ar e pode-se aplicar multa de 2 mil a 5 milhões de reais por infração. Então, se não mandou o relatório da programação, pode pagar uma multa. Se não cumpriu a cota, pode pagar uma multa. Se não usou a agência de publicidade brasileira, pode pagar uma multa. Isso daqui, para precedente constitucional brasileiro, eu diria a Vossas Excelências que é uma das coisas mais graves que se vê, porque a comunicação, a liberdade de expressão e a comunicação é o termômetro da democracia. O termômetro da democracia no Brasil está se quebrando com este